Vamos lá, galera, parte 7. Então, na parte 5 nós falamos das estratégias de marketing do governo nazista. Na parte 6 nós vamos soltar ainda um podcast sobre a história de um homem chamado Stern, que é um judeu brasileiro que mora no Brasil ainda hoje. Fez um comentário para a BBC. E hoje nós vamos falar sobre história. Por que falar sobre história? Porque as ideias, elas derivam da história. Então, toda ideia que você tem, todo pensamento que você tem, está alicerçado em alguma coisa que aconteceu, em alguma história, em algum evento. Então, por exemplo, seus pensamentos estão alicerçados na sua história, na história da sua nação, na história do outro, quando você julga o outro, está baseado na história de ideologias, história de política, história teológica também. Aí você começa a ter essa máquina de pensamento fundamentado na história. Quando vem algum governo, alguma instituição retirando de você o conhecimento histórico e colocando em você, na sua mente, outras ideias que só envolvem o pensamento da história daquele ambiente e esquece a história ao redor de outros tempos passados ou naquele momento contemporâneo de outras nações ou de outras instituições ou de outras culturas ou de outras ideologias, quando vem esse pensamento para fechar e lacrar a história, aquele local exclusivista, aquele momento, aquele local, você esquece da história ao redor, você começa a julgar as coisas somente de acordo com a história daquele local. Então essa foi a estratégia, uma das estratégias do governo nazista. Eles começaram a propagar a mensagem apenas nazista, apenas daquela raça ser melhor, apenas de morte a outras raças, principalmente ao judeu, apenas isso, e uma das nações mais inteligentes do mundo, elas passaram a esquecer da história e começaram a seguir apenas aquela mensagem. Então, quando vinha um pensamento na cabeça deles, a história que era alicerçada, aquele pensamento, era a história nazista do povo alemão, como o melhor povo da terra e como um povo que mata outras nações, com a ideia de que essas outras nações é que fazem mal ao mundo e que fazem mal ao povo alemão. Então, a história é a mãe das ideias. Então, a pergunta que nós fazemos é a seguinte: em que alicerce a sua história está sendo formada? Em que alicerce a sua religião, a história da sua religião é formada? Se você está num local onde fecharam a sua cabeça somente aquela história daquele local, você não consegue julgar a situação, outras situações, a não ser a partir da história daquele local. Se a história é a mãe das ideias, as suas ideias vão ser julgar outras coisas de acordo com o que você está vivendo ali, porque você não conhece nada em volta. Principalmente assim você vê instituições voltadas ao meio pentecostal. Bom, a maioria não sabe que o movimento pentecostal é muito recente, tem 100 anos. Então só vive aquela história. Mas por que só tem 100 anos? Porque o Espírito Santo está fazendo algo novo? Não. Se você for estudar a história, momentos pentecostais e aí avivalistas, eles vieram na humanidade durante toda a história, mas eles não se tornaram corriqueiros como fizeram no meio pentecostal. Então você vê que existe um erro, existe uma falha. Só que quem está no meio pentecostal só conhece aquela história, não conhece a história toda. E quem está ali pregando aquilo também não tem interesse que as pessoas conheçam o Novo Testamento, a história do Novo Testamento, depois os reformadores, o que aconteceu durante todo aquele período de história, como que era o culto. Por que agora a gente está fazendo essa besteira toda? As pessoas não conseguem perceber, porque elas só conhecem aquela história. Então o julgamento de situações e eventos, quando você julga situações, julga eventos, sem história, é algo muito perigoso.
porque você é influenciado pelo exclusivismo. Você tem a sua história, a história somente daquele partido, daquela instituição, está na sua mente, então você julga tudo ao redor de acordo com aquela história que você vive. Então é influenciado, é influenciado pelo exclusivismo, pela religião, pela cultura, pela emoção. Só quem julga correto é Deus. O resto, como nós julgamos, nós fazemos julgamentos tendenciosos. Todos os nossos julgamentos são tendenciosos. Eu aqui agora estou fazendo julgamentos tendenciosos de acordo com como eu entendo a história, como eu entendo o que aconteceu na história. Café com a verdade, esse verdade é entre aspas, porque são influências que nós temos e nós compartilhamos, então faz parte de uma história que nós temos. Como é que você julga uma história corretamente? Só existe uma forma de você julgar as pessoas ou uma história corretamente. Quando você olha a situação com os olhos dessa pessoa e não com os seus olhos. Aí você julga corretamente. Porque quando você olha e julga uma situação com os olhos da outra pessoa, você está julgando a situação com misericórdia e com amor. Aí você não erra, aí você julga certo. Por mais que a pessoa ela esteja enxergando errado, quando você julga com os olhos dela, você pensa nela no seguinte: ela está necessitada de conhecimento, ela está necessitada de discernimento. Então você não julga o fato errôneo final, você julga como ela enxerga tudo, e ela está enxergando tudo ao seu entender de forma muito limitada. Então, quer não errar em julgamento, julgue com os olhos dessa pessoa. Aí você está julgando com amor e misericórdia. E a igreja, ela forma número, então, de rebanhos, onde essas pessoas que estão nessa instituição, elas não podem ter, elas têm ausência de debate. Elas não podem ter ideias, elas não podem debater, elas não podem... Eu até vi um vídeo essa semana sobre confronto e afronta. Afronta é uma coisa, elas não podem confrontar. Elas não podem, porque elas já têm aquela história determinada para a cabeça delas, então elas vão confrontar o quê? Se aquela história está correta. E a ideia delas é só tem vertente em relação àquela história. É muito complicado. A história é a lupa para enxergar o futuro e corrigir. Então, você quer fugir de falha na sua vida, na história da sua instituição, na história da sua igreja. Então você tem essa lupa ela vai aonde? Ela vai na história da humanidade inteira. Essa lupa vai nas outras instituições, ela vai nas outras religiões, ela vai nos outros partidos políticos, ela vai nas outras nações, ela vai nos períodos, ela vai nos domínios de outros povos. Por causa disso que a profecia não é prever o futuro. A profecia é a voz de Deus na terra. E a profecia, toda a profecia, ela se inicia com a voz de Deus na terra para aquele momento histórico. Toda a profecia. Então, de acordo com o movimento daquele momento histórico, você tem um final, um futuro já previsto por Deus. Se o povo então está no Antigo Testamento, por exemplo, na idolatria, vivendo a idolatria, vem o profeta e fala contra aquele povo que está vivendo a idolatria e já entrega a profecia: vocês serão subjugados por outros povos porque vocês estão vivendo a idolatria. Então o futuro seu é esse. O que vocês estão fazendo hoje, vocês vão colher amanhã. A história ela traz isso para você. Ela traz o conhecimento presente e o que vai acontecer no futuro. Então logo, claro, que instituições tiranas que fecham o povo na sua história, que não permitem confrontos, que não permitem novas ideias, que não pesquisam histórias ao redor, estão fadadas ao fechamento, a fechar, a acabar, a sumir. Como também o nazismo, ele sumiu, ele acabou.
porque algumas pessoas vão começar a estudar, vão começar a perceber que o que estão falando lá está errado, e uma hora vai minguando, minguando, minguando. Você vê muitas instituições hoje exclusivistas que foram as melhores no passado, que pregam boas notícias, boa vida, dinheiro, e você vê que com o passar do tempo essas instituições, até as um pouquinho mais tradicionais, mas que pregam um exclusivismo religioso e que não deixa o povo pensar ao redor e que breca o pensamento do povo, a história daquela instituição, com o passar do tempo eles vão minguando, minguando, minguando. Nós temos visto aí muitas situações, vão minguando, não tem batismo mais, não tem mais crescimento, não tem mais conversão, não tem mais nada, vai minguando, vai desaparecendo e vai desaparecer. E vai desaparecer. Porque não tem fundamento em inteligência, não tem fundamento em sentimento, em arte, em filosofia, não tem fundamento em nada. Não tem fundamento em teologia, tem fundamento só na história dela, que é medíocre, que é rasa. Amém? Essa é a parte 7, então, história.